Olá, tudo bem? A OAB Bauru, mantendo a série de palestras e entrevistas, traz em nossa sede o palestrante Rogério Góes, que esteve no 4º Seminário de Gestão Estratégica, proferindo a palestra Como uma equipe multidisciplinar pode melhorar os serviços jurídicos. Um fato curioso aqui na nossa OAB é que o professor Rogério não é advogado, e sim um administrador de empresa, o que comprova a interdisciplinariedade e a importância de termos aliados à administração com o direito em todo esse mercado tão competitivo. Professor, é um prazer tê-lo em nossa OAB, ficamos muito honrados com a sua palestra. E a pergunta: como aliar no mercado competitivo uma interação multidisciplinar entre o profissional do direito, o profissional de administração, nesse cenário que muda a cada dia? Primeiro, queria agradecer, muito obrigado pelo convite, à OAB, a todos vocês, pelo cuidado, pelo carinho que tiveram me trazer aqui. E, como você percebeu, eu começo a minha palestra desmontando o tema. Nós nos propusemos a falar sobre como a multidisciplinariedade da equipe pode melhorar os serviços jurídicos. E eu já de plano, no primeiro instante, já falo que essa resposta não é uma só. Você tem várias respostas. Se você pergunta sobre melhorar os serviços jurídicos para o cliente, ele vai te dar uma resposta. Provavelmente ele vai querer mais serviço, o melhor serviço, pelo melhor preço. Pode ser uma das respostas. Se você pergunta para o sócio gestor do seu escritório, muito provavelmente ele vai querer entregar o melhor serviço possível, que seja de maneira rentável. O escritório é uma empresa, ele precisa sobreviver, pagar os seus investimentos e o seu crescimento. Se você perguntar para um professor ou um especialista em compliance, ele vai te dar uma outra resposta. Provavelmente ele vai sair entregar os serviços jurídicos de qualidade, sem utilização de mão de obra infantil ou escravo, e respeitando a legislação, a orientação ao cliente, e dentro de princípios éticos e melhores práticas. E gerando lucro. Não, esse é especialista em compliance. Esse não quer lucro. Não, ele está preocupado com outra coisa. Quem está preocupado com o lucro são os gestores dos escritórios. Somos nós, os administradores, que muitas vezes temos o desafio de pilotar escritórios de advocacia, não sendo sócios, ou seja, o executivo do escritório e o próprio sócio do gestor, né? Então você vê que a pergunta tem várias respostas. Então a minha proposta logo de pronto é mudar o tema e nós falamos de melhorar o desempenho. Porque quando você melhora o desempenho da equipe, você pode apontar para o objetivo dos clientes, pode apontar para o objetivo dos sócios gestores, dos especialistas em compliance e para os especialistas do impacto global, que provavelmente vão falar sobre nossa pegada de carbono e outras responsabilidades mais que as empresas passam a ter quando aderem a esses planos, né? O fato é que o segredo do sucesso de qualquer empresa, não só dos escritórios, está na multidisciplinaridade. Você mesmo citou isso agora no começo, dizendo que a OAB é aberta a esse tipo de approach. Isso é muito importante. Eu sou conselheiro do CRA, que é o Conselho Regional de Administração de São Paulo, e lá também temos a mesma filosofia. Dentro do Centro do Conhecimento, nós temos grupos de excelência que são compostos por voluntários. E participam desses grupos advogados, economistas, contadores, jornalistas, engenheiros e até administradores. O grupo que eu coordeno lá é de administração legal. Desde 2004 a gente desenvolve esse tema da administração dentro dos escritórios, da administração dentro dos departamentos jurídicos e da administração dentro do Poder Judiciário. Até porque não tem condições de você viver no mundo sem a inter e a transdisciplinariedade. Então, nessa questão da globalização, como tem sido a aceitação dos escritórios frente a essa necessidade de inter e transdisciplinaridade de uma profissão de uma área para outra? Como eu milito nessa área de consultoria e dou aula de administração legal desde 2003, 2004, são 13 anos aí, eu percebi essa mudança acontecendo. Ou seja, nós todos, vocês inclusive da OAB e nós do CRA, nós somos partícipes dessas mudanças. Ou seja, incentivando os escritórios a se profissionalizar. Hoje mesmo tivemos um dia de palestras e todas elas nessa direção.
da profissionalização e do tratamento adequado das questões do ponto de vista de administrar bem o escritório. Se você perceber, é importante essa formação diferenciada, até porque o cliente, quando traz uma questão para o escritório, ele sabe qual é a consequência de alguma coisa que está acontecendo. Ele fala assim: olha, eu tenho uma dor de cabeça. E se fôssemos médicos, a gente não ia tratar sua dor de cabeça, nós íamos evoluir para ver o que causou dor de cabeça. O advogado faz a mesma coisa. Então, quando o cliente traz uma reclamação, tenho esse problema, na verdade ele não tem, isso é uma consequência dos problemas que ele tem. Muitas vezes ele tem um problema numa situação imobiliária, que o advogado vai perceber que ele reclama disso, mas ele tem um problema societário, ele pode ter um problema tributário, ele pode ter um problema trabalhista. Então, a dor de cabeça dele está sendo em função de outras coisas que o advogado precisa reconhecer, pela multidisciplinaridade que o escritório tem, como se comportar frente a resolver a questão, e não só a dor de cabeça. A partir dessa ideia, será que nós teremos, ou vamos ter num futuro não tão distante, escritórios de advocacia com associações, com parceria com outro escritório de administração? Ou isso ainda fica uma questão um pouco distante? Ou é mais viável um escritório contratar um profissional de administração ou ter um profissional como sócio? Eu já vejo isso acontecendo. De maneira talvez não ostensiva, porque temos algumas limitações éticas, mas isso na prática precisa acontecer em alguns segmentos da advocacia e tem que ser de maneira mais clara, como na área de marcas e patentes. Não dá para você exercer uma advocacia na área de marcas e patentes se você não tiver técnicos, engenheiros, pessoas que possam analisar as questões do ponto de vista da engenharia. Não dá para você falar sobre marcas se você não tiver um especialista em música ou talvez em edição de livros. Então isso já acontece, essas parcerias ou esses trabalhos em conjunto, associações elas já existem. Gostaria muito de que no futuro próximo a gente pudesse ter isso de maneira mais aberta, que pudéssemos eventualmente até ser sócios multidisciplinares, de formações diferentes, né? Os escritórios já buscam isso, profissionalizando sua administração. Então as grandes bancas já têm diretores comerciais, têm diretores de recursos humanos, têm diretores em várias áreas, como se fosse uma empresa. Somos uma empresa nesse ponto. Independente do tamanho do escritório, ele tem que gerar lucro para o advogado e tem que ser tratado como uma empresa. Ou estou errado nessa afirmação? Não, eu não tenho dúvida disso. Em 2004, quando eu proferi uma primeira palestra perante um grupo de cerca de 500 advogados, como o AB, eu fui olhado assim como um ser estranho ao falar da escritório empresa. Obviamente, eu respeito a formação desse conjunto de regulamentos éticos. Acho que eles têm um motivo de ser, mas eu acho que nós precisamos agora, cada vez mais, como já está acontecendo, tratar esses escritórios, independente do seu porte, tratar como empresas. Obviamente as soluções, os problemas são os mesmos, a dimensão dos problemas são diferentes, mas você vai ter ferramentas para o escritório grande e ferramentas para o escritório menor porte. Professor, para quem está nos assistindo e tem um escritório há 5, 10, ou começou agora e fica pensando, né, o que fazer para melhorar a gestão do meu escritório? Qual seria a primeira dica? Porque teve gente que está nos assistindo que não pôde estar na palestra, que infelizmente ou os compromissos pararam. Então, qual seria essa dica para aquele profissional que quer mudar, quer fornecer para o seu cliente o melhor produto, o melhor serviço, sempre pautado na ética? Essa é uma questão que se repete, e eu escuto essa pergunta há muito tempo, né? Qual é o toque de Midas? Onde eu tenho que fazer a mudança para tornar o meu escritório mais viável, tornar o meu escritório mais lucrativo, ou atingir um objetivo determinado de crescimento e de expansão? Na verdade, também não existe uma só resposta, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu fico experiente, menos respostas certas eu tenho. Então, as minhas palestras, normalmente, elas são mais inquisitivas, as pessoas saem cheias de dúvidas, e é isso que eu quero que elas façam, que elas pensem nas suas próprias soluções, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós somos um tipo de indústria que é, basicamente, trabalho intensivo. Então, nós temos que cuidar bem do nosso capital intelectual. Cuidando bem do capital intelectual, nós vamos ter algumas consequências positivas, óbvias, né? Eu trabalho há muitos anos estudando, talvez cerca de 2 décadas já, neurociência e biopsicologia.
Isso acrescenta algumas ferramentas a mais na sua gestão do dia a dia, na gestão do capital intelectual, na gestão de pessoas. E aí eu trago algumas dicas em relação a isso, porque isso vai ser fundamental. Quando você pega o escritório e ele está olhando basicamente para talentos e desempenho, você já começa a mudar a figura do gestor de recursos humanos. Quando você pensa que talentos e desempenho impactam o cliente, você já está atrás de uma coisa que chama melhoria contínua. Então a coisa vem muito como você trata as pessoas que estão trabalhando com você, advogados e não advogados. O legal seria o profissional fazer um organograma do que ele pretende, fazer uma projeção para ele poder ter um futuro melhor. Todo negócio precisa ser bem organizado, independente de que tipo de negócio seja. Pode ser uma área de alimentação, pode ser na área de varejo, pode ter qualquer tipo de atividade que busque resultado. Você precisa, na verdade, se organizar. É óbvio que tem que ter um planejamento de curto, médio e longo prazo. Não é difícil, eu não digo para as pessoas que têm um escritório pequeno, que estão iniciando aí com 1, 2, 3 ou 5 anos, que façam coisas sofisticadas. Mas precisa ter uma planilha de Excel onde lá estão declarados quais são os objetivos. E não tem mágica, é difícil você acertar na primeira, na segunda, não tem sorte de principiante. Você vai ter um budget, vai ter um business plan e você vai remendando isso, você vai corrigindo à medida que o tempo vai passando. Então você não pode achar que vai conseguir controlar todos os parâmetros que tem um sofisticado negócio como a advocacia. Ok. Professor, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Em nome da OAB, eu agradeço a sua visita e já faço um novo convite para que venha a OAB Bauru, estar sempre de portas, eu falo de portas e janelas abertas, porque nós precisamos interagir, nós precisamos capacitar o advogado, o estudante, trazer para a sociedade aquilo que não tem preço, que é o conhecimento. E nesse objetivo, nessa intenção, eu tenho somente a agradecer a sua participação. Muito gentil da sua parte, eu que agradeço. Eu sempre que estou num evento desse, já estive em Bauru várias vezes, inclusive pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, um trabalho grande que a gente fez em 2012, 2013, capacitando cerca de 8.000 servidores públicos. E eu sempre aprendo nesses eventos. Hoje eu também estou levando para casa uma série de aprendizados novos, e eu tenho que agradecer a todos vocês e obrigado mais uma vez. Para você, que é sempre sinônimo de prestígio, inteligência e aperfeiçoamento, o nosso muito obrigado. Continue com a gente, curtindo e compartilhando nossos vídeos e nossas publicações no Facebook. Até a próxima.